Análise tática, quadro exclusivo do Canto Rubro-Negro. Toca aí no gostei, deixa o like. Nosso Paulo Analista vai analisar Itabuna 0, Vitória 2. Tem muita coisa aqui que a gente pode observar, até porque foi a primeira vez que Daniel Júnior e Mateuzinho jogaram juntos na equipe titular. Então, Paulo vai trazer a análise que vocês já conhecem com a qualidade de sempre, meu irmão. E já pode começar. Toca no gostei e se inscreva aqui no Canto. Lembrando que nesta terça-feira a gente deve ter novidade e provavelmente eu faço uma live de noite. Vamos lá, Paulo. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, sem muita enrolação. Pode começar, tamo junto. Fala, Léo, fala Nação Rubro-Negra, trazendo para vocês mais uma análise, dessa vez da nossa vitória contra o Itabuna. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a nossa organização ofensiva e o que aconteceu no primeiro tempo, né? A gente viu o Vitória com a predominância nas suas ações muito grande pelo lado esquerdo do campo. Em muitos momentos até eu tive a sensação de um time, acho que o melhor tempo poderia ser torto, né, pelo lado esquerdo, né, com pouquíssimos jogadores no lado direito. Muitas vezes era só Osvaldo ali recebendo, né, numa ação de 1 contra 1, mas vamos falar um pouco só as ideias. Criar volume pelo lado esquerdo, a ideia pela direita era ter o Rodrigo Andrade, Daniel Júnior e Osvaldo fazendo essa triangulação, só que ao decorrer do jogo a gente viu que não foi tão visto assim essas triangulações, acontecia assim em alguns momentos, que dá para entender que era o padrão, era o que o time mais buscava, porém, com o passar do tempo, como o fluxo das criações vinham pelo lado esquerdo, né, a gente tinha o Itabuna marcando um 4-1, 4-1, variando para o 4-4-2 em alguns momentos, né, e aí a gente tentava, né, acelerar esse jogo e a gente encontrava muito espaço, né, porque o Itabuna tinha uma marcação que, mesmo sendo em bloco baixo, mesmo sendo ali com as linhas, né, até bem próximas em alguns momentos, mas ainda assim cedendo muito espaço, principalmente por fora dos blocos, né, nos corredores laterais. A gente viu isso muito. Como eu trouxe para vocês, o lado direito do primeiro tempo não foi tão produtivo assim, porque a gente tinha uma predominância maior das ações e dos jogadores no lado esquerdo, e quando a gente acelerava para o lado direito, a gente via vários momentos Osvaldo nessa situação de 1 contra 1. É bem verdade que dificilmente tinha inferioridade numérica, mas tinha ali a igualdade de Osvaldo tentando ir para 1 contra 1 para gerar vantagem, o que aconteceu em vários outros jogos. Isso pode ser ruim em alguns momentos? Pode, né? Porque o jogador sem apoio tende a ter mais dificuldade de conseguir criar situações de gol, mas tem momentos que pode dar muito bom, como foi no Bavi, né? Que o Osvaldo pegava essa bola praticamente sozinho e levou vantagem em jogo em vários momentos e gerou, né, ações ofensivas, mas, como eu trouxe, a ideia realmente foi que a gente chegasse pelo lado esquerdo. A gente via que a bola rodava de um lado para o outro, mas quando chegava no lado esquerdo a gente tinha mais dinâmicas, mais variações, dinâmica do terceiro homem com tabelas curtas para atacar a profundidade. Acho que esse foi o principal ponto do primeiro tempo, atacar a profundidade pelo lado esquerdo, né? A entrada do Mateuzinho naquele setor, já que o Daniel Júnior começa jogando por dentro e o Mateuzinho como ponta esquerda, trouxe muita profundidade. Quando o PK pegava a bola, ele dava o Mateuzinho e já atacava o último terço. Quando o PK carregava a bola, dava o Mateuzinho que já estava atacando o último terço. Tinha momentos que Mateuzinho e PK triangulava atrás, ou melhor, aproximava atrás, e Dudu atacava o último terço. Alejandro saía da faixa central do campo no pivô para gerar apoio no lado né, esquerdo do campo de ataque do Vitória, né? Então tudo isso mostra, né, como, né, as dinâmicas são bem estabelecidas, que não é somente triangular por triangular, triangular por triangular, muitos times faz, mas é entender o que é que a triangulação quer para o time. A gente pode ver, né, muito dessas triangulações para acelerar no último terço, para chegar ali com ponta, com lateral, com capacidade de drible no terço final, de cruzamento, que a gente mais fez durante o jogo, ou até mesmo de finalização, como foi o caso, né, do gol do Vitória, né, que a gente faz a mesma jogada, aproximações com o centroavante flutuando, baixando no corredor, e aí um jogador rompe nas costas da defesa e chega com isso para finalizar. Acho que esse lance aqui retrata muito isso. 6 jogadores do Vitória no lado esquerdo, né, até que Alejandro consegue fazer o pivô muito bem para o Patrick fazer, né, uma baita finalização. Outra vez o Alejandro fazendo essa movimentação que eu trouxe do centro para o lado do campo, o Vitória fazendo, né, com que o seu jogo tenha mais volume pelo lado, mas também tivemos construção por dentro outra vez, né? Embora a gente tivesse ali a maior predominância foi do lado esquerdo, mas tinha muitos momentos que o Vitória conseguia encontrar esse homem livre, como foi agora a finalização do Daniel Júnior, como foi Osvaldo, que em muitos momentos, quando estava, né, sofrendo ali, né, essa questão de não ter tanta aproximação na direita, ele vinha correndo por dentro e tentava ali oferecer apoio também entre linhas, e era acionado em alguns momentos, inclusive o lance do gol, e ele participa ali recebendo esse passe por dentro. Agora vamos à organização defensiva para a gente entender um pouco o que aconteceu no primeiro tempo, né? Tivemos ali alguns erros, né? O Itabuna em alguns momentos fazia a saída 3+1, também variando ali para a saída sustentada com 4 jogadores, como é o padrão em muitos times. O Vitória tinha um 4-4-2, só que o que chama atenção é que o Daniel Júnior, ele voltava mais do que o Alejandro. Eu vi até que em alguns momentos o Alejandro
estava com muita dificuldade de voltar juntamente com o Daniel Júnior. E eu acredito que o Daniel Júnior possa ser, né, que tem ali uma dinâmica dele voltar mais, dele recuar mais, mas estava muitos momentos uma distância muito grande do Alejandro para o Daniel. O Alejandro ficava lá na frente, o Daniel Júnior tentando combater aqui atrás. Um dos pontos que aconteceu também durante o jogo, mesmo o Itabuna não criando tantas chances, é que a gente sabe, né, que quando o Vitória sobe pressão, em muitos momentos a gente vai para 4-1-3-2. Fica Dudu sozinho, um volante isolado, Andrade por dentro com, né, os pontas e na frente o meio e o centroavante. E o Itabuna encontrava muito esse espaço nas costas do Andrade quando ele saltava e nos raios momentos que o Itabuna conseguia sair rápido. Né? Então isso foi um ponto que passou despercebido porque o Itabuna não conseguiu criar tanto. Outro ponto também que a gente já está vendo aqui é o Zapata, que manteve ali a conduta que o Camutanga estava tendo de sair muito a caça, acho algo que a gente viu muito. Mesmo o Vitória marcando no 4-4-2, a gente viu muitos momentos o zagueiro indo no meio de campo caçar, indo perseguir, muito por conta dos volantes terem que saltar, e aí gera um espaço no meio de campo, que é normal, mas aí o time tem que compactar para que esse espaço não seja, né, situação clara de gol para o Itabuna. Então foram algumas ações, né, que a gente pecou. Eu acredito que realmente possa ser que tenha tido ali alguns erros, né, do time de ajustar, né, de encurtar, de compactar a marcação, mas o que eu senti também em muitos momentos foi um pouquinho de negligência em saber que o adversário estava entregue, sabe? Eu senti que em muitos momentos os jogadores estavam ali meio que cadenciando o ritmo do jogo até para marcar, cedendo alguns espaços, não fechando os espaços com tanta velocidade, contando compromisso, talvez por ver que o adversário estava realmente numa situação bem complicada no jogo, com bastante entregue, né, e a gente, na nossa marcação, né, tinha momentos que a gente tomava a bola nas costas, que eles achavam entre linhas, teve transição que eles também conseguiram chegar muito fácil na transição, né, principalmente no primeiro tempo, teve ali duas ações que, graças a Deus, eles erraram no arremate, mas teve um momento de 3 contra 1 do Vitória em transição defensiva. Né, como eu trouxe outra vez, os jogadores movimentando as costas desses volantes e a gente cedendo muitos espaços que aconteceram já na temporada, só que pela forma que foi esse jogo, foi de um contexto diferente. Eu sentia realmente ali um pouco, né, de displicência, né, do jogador falar, tá, vamos aqui cadenciar o ritmo, vamos segurar um pouco e tal. E a nossa marcação, quando passava do meio de campo, não era tão apertada, tão aproximada como foi em outros jogos, principalmente no Barradão. E aqui a gente vai trazer a transição, como eu falei muito bem, né, que o Vitória não conseguiu fazer esse pé de pressão nessa jogada aqui no início do jogo. O Itabuna consegue variar ali o corredor, consegue atacar, né, muito bem, né, com poucos jogadores, mas que geraram volume, e no final das contas a gente teve ali situação, né, de 3 contra 1, e graças a Deus o Zeca conseguiu realizar o poste. Então não é porque perdeu que tá tudo ruim, nem porque ganhou tá tudo uma maravilha também. Tivemos erros, assim como tivemos muitos acertos, que nos garantiram a vitória fora de casa. Eu queria aproveitar e falar da nossa transição defensiva, Paulo. Eu mutei aqui para não ficar com muito ruído, mas é a transição que nos preocupa já. Preocupa é muito forte, mas que a gente pontua já há algum tempo. E eu senti que com Daniel e Rodrigo, repito, qualidade técnica aqui não estou discutindo, mas por característica com Daniel e Rodrigo, pode ser que a gente realmente tenha mais dificuldade em alguns momentos para correr para trás, né? A gente sabe que o Rodrigo é um cara que protege bem, que tem força para arrastar, mas se ele precisar perseguir distâncias longas, quando o Vitória perde a bola, quando ele salta a pressão e não rouba a bola, ele não tem a mesma característica de um Dudu, por exemplo, e Daniel Júnior também não tem a mesma característica de um Mateuzinho. Estou falando da parte defensiva, tá? Não estou falando da parte ofensiva. Então essa transição com esses dois me deixa um pouco preocupado, e nessa característica o William Oliveira é acima de Rodrigo Andrade, por isso que a gente fala que o William Oliveira pode ajudar em alguns momentos. Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso enquanto a gente coloca a próxima tela. Sim, eu acho que Daniel Júnior, até que defensivamente ele ajudou, né? Como eu disse, na análise ele voltou muito mais que Alejandro. Ele teve aquela preocupação de voltar, de recompor, de correr mais para trás do que muitas das vezes o próprio centroavante. Mas o Rodrigo Andrade, isso é crônico, né? Nenhum jogador é perfeito, a gente sabe. E um dos problemas do Rodrigo Andrade é realmente a transição defensiva, principalmente quando ele sai para saltar. E como ele é o responsável por saltar a pressão ali no volante adversário muitas das vezes, ou no meia que está ali, quando ele vai fazer essa transição, acaba que é prejudicial. Acho que em alguns momentos isso aconteceu. O Zapata também em alguns momentos teve ali momentos da transição defensiva que ele não conseguiu sustentar, né, não conseguiu ter a mesma aceleração que os seus opositores, e com o Camutanga não acontece isso. A gente vê que mesmo no momento de transição, geralmente eles podem até perder, mas eles estão lado a lado. Eles estão ali bem lado a lado com o seu opositor. E o Zapata não. O Zapata teve as duas situações na transição que ele ficou muito distante, mesmo se esforçando muito para voltar. Acho que a transição defensiva realmente é um dos pontos que a gente pode melhorar, principalmente para ter esse reagrupamento mais rápido,
né, do time. Trazendo agora, né, o segundo tempo, né, pra gente entender o que foi que aconteceu, como a gente falou no primeiro vídeo, o Vitória tem uma predominância maior nas suas ações e produções pelo lado esquerdo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, a gente teve um equilíbrio muito grande. O Vitória chegava por dentro, chegava pela direita, chegava pela esquerda. Muito pelas mudanças que o Léo Condé fez. A gente vê, né, que o Léo Condé saiu de Daniel Júnior por dentro, Matheusinho na esquerda e Oswaldo na direita, para Oswaldo na esquerda, Daniel Júnior na direita e Matheusinho por dentro. Ele mudou os três. Os três do ataque, tirando o centroavante, mudaram de funções no segundo tempo. Isso fez com que o Vitória tivesse ali uma produção maior por vários lados. Porque, como eu disse, o Oswaldo recebia a bola muito isolado no primeiro tempo. Isso fez com que ele participasse muito pouco da partida. No segundo tempo, não. Com o Daniel Júnior, né, jogando naquele lado, o Léo Condé libera mais o Zeca, que estava fazendo a série de 3 no primeiro tempo. E a gente começou a ver o Daniel Júnior, o Andrade e o Zeca triangulando mais e com mais frequência do que quando era o Zeca, Oswaldo e o Daniel Júnior. Que, como eu disse, Zeca passou a avançar mais, Andrade também passou a avançar mais, e a gente começou a criar muito por aquele setor. A gente começou a ter triangulação, jogada de Zeca ultrapassar, que não estava fazendo no segundo tempo. O Zeca começou a fazer muitos cruzamentos próximo ali à área, o que ele também não estava fazendo, porque estava jogando na base da jogada. E a gente começou a ver um volume de jogo, né, muito grande, né, até que o momento que Daniel Júnior não consegue sustentar mais tanto, e aí Léo Condé, de forma genial, coloca, né, volta para Oswaldo em alguns momentos para a direita, e depois vem com o Zé Hugo, que se o lado direito estava produzindo muito, estava arrastando muito, estava triangulando com os jogadores ultrapassando para atacar o último terço. Com o Zé Hugo, a jogada permaneceu, né? Aqui a gente vê que o jogo, o segundo gol, o lance vem pela direita, né? O que a gente sentiu falta no primeiro tempo, Condé corrige no segundo tempo, o time volta a ser equilibrado com relação ao volume de jogo, e a gente passa a começar a chegar do lado oposto, né? E a gente vê várias e várias chegadas do Vitória no último terço, achando o homem livre por dentro, triangulando, ou então, se não houvesse triangulação, tinha muita tabela curta de Zeca e Zé Hugo, de Andrade e Zé Hugo, os dois ali se associando para poder a gente chegar no último terço, e aí cruzamento para a área buscando as principais ações. Não à toa que o gol sai disso, na jogada por dentro, pela direita, acha o atacante atacando a profundidade, vem o cruzamento para a área e o Alejandro faz o gol. E aí, como eu trouxe muito bem, isso aí Zé Hugo faz de letra, né? Acho que a principal característica dele é arrastar, e a gente viu nessa melhora no lado direito, tanto com o Daniel Júnior por ali, né, com o Zeca sendo mais participativo e o Andrade pisando um pouquinho mais naquele lado, como também com o Zé Hugo, que começou a arrastar e criar muito volume de jogo. Mas, embora a gente tivesse essa predominância pelo lado direito, a gente também chegou muito pelo lado esquerdo, com a dinâmica que vocês já estão cansados de ver a gente falar aqui, mas que é importante para a gente trazer um padrão e ficar cada vez mais enraizado, que é a dinâmica de atrair o jogo por dentro pelo corredor central para acelerar no lado. A gente pode ver isso em vários momentos. O Patrick Amon faz o passe, Gonçalves está por dentro, não está aberto no campo, Matheusinho também está por dentro e a marcação vai toda nos dois. E aí Patrick Amon ataca o corredor lateral com muita liberdade, porque os jogadores do Vitória fizeram com que a marcação viesse por dentro. Aqui mais uma vez, Patrick está marcado na origem da jogada. Só que aí Matheus Gonçalves faz o quê? Conduz por dentro, o Leandro Oliveira está por dentro, o Matheusinho está por dentro, e isso engana o adversário. Todo mundo fecha o lado, e aí Patrick Amon fica muito livre, né? Muito porque também o treinador do Itabuna, não vou entender porque ele tirou um lateral direito e botou um zagueiro e ficou uma rodovia inteira para a gente poder criar por aquele lado. Então, isso também facilitou, né? Claro que a gente traz o mérito do Vitória, mas há muito demérito do Itabuna que, primeiro, não encurtava a marcação com velocidade, segundo, deixava muitos passos fora dos blocos, e terceiro, era manipulado com muita facilidade. Dois jogadores ali por dentro para tentar aproximar já era o suficiente para todo mundo ir para aquela região, e a gente vê isso em vários momentos. Aqui mesmo acontecer com o Luan, quando ele entra no jogo, trazendo um pouco dele, né, flutuando por dentro, atraiu dois na marcação e aí cedeu espaço para o ponta poder receber essa bola livre no corredor, e aí é uma das dinâmicas que o time de Léo Condé utiliza para conseguir chegar no último terço, para conseguir criar uma chance de gol, como vai ser essa agora também, com o Luan recebendo por dentro, todo mundo ali foca nele com a bola e Matheus Gonçalves está livre para atacar o último terço, e aí o goleiro faz uma baita defesa. Então aqui é uma das formas que a gente tem de buscar chegar ao gol, porque a gente traz aqui, o Vitória tem 20 finalizações, é muito raso, a gente tem que trazer o porquê o Vitória finaliza. E finaliza porque tem uma transição ofensiva eficiente, tem uma bola parada ofensiva muito boa, tem uma triangulações com dinâmica do terceiro homem para atacar a profundidade muito bom, tem ali associações rápidas para poder atrair o adversário por dentro para acelerar no corredor, enfim. Então é um time que tem sim muitas formas de atacar e que mostra que quando muda, né? Muito, né? Já que no segundo tempo ele voltou mudando 3 jogadores de função e o time melhorou e fez o segundo gol. Trazendo agora para finalizar o vídeo curto, né, da organização defensiva no segundo tempo, que também cedemos espaço, né? Como eu disse, acho que chegou um determinado momento do jogo, em alguns momentos do primeiro tempo e
grande parte do segundo tempo, onde o time do Vitória eu senti que segurou um pouco a mão na marcação. Eu via que não apertava mais tanto, não tinha tanto salto de pressão, a marcação não era mais tão encaixada assim, a gente começou a ceder alguns espaços. A gente tem que trazer isso aqui, porque mesmo que a postura do adversário tivesse influenciado, mas não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece no ano. Né, por exemplo, no jogo fora de casa contra o Jequié, o primeiro tempo a gente toma uma aula de espaço, né? A gente não encurta, a gente não marca, a gente não pressiona, a gente marca distante, a gente tem sempre no 4-2-4, né, inferioridade numérica atrás, com muito espaço e vantagem posicional para o adversário, e o Itabuna teve, só que graças a Deus a nossa linha de defesa conseguiu interceptar a bola quando chegasse, mas possa ser que contra outros adversários esses espaços vão ser melhor aproveitados. E se você assistiu até aqui, coloque aí Vitória 2, Barcelona de Ilhéus 0, que a gente vai ganhar as duas e vai decidir no Barradão. Você viu primeiro aqui. Toca no gostei, deixa o like, mande pra geral. Mais uma análise excelente de Paulo. Um abraço pra você que acompanhou até aqui, obrigado. E hoje acho que tem live de noite. Tamo junto, um abraço.